Quando pensamos então no futuro do nosso planeta, é essencial a gente pensar em soluções que sejam ecologicamente sustentáveis. Então a gente vai trazer para vocês alguns itens de arquitetura sustentável para serem aplicadas no seu ambiente. Eu sou a Mariana. E eu sou a Marina, e a gente está aqui para trazer um pouco da nossa arquitetura para o seu dia a dia. Vem com a gente! Então, a arquitetura sustentável é um conceito que busca projetar edifícios que reduzam o impacto ambiental, aumentando a eficiência energética e promovendo o bem-estar aos ocupantes. Então, ao desenvolvermos esse projeto, a gente sempre busca e opta pelos recursos naturais, além da economia de água e de energia também. Então, a gente sempre opta pela abertura das janelas, os recursos de energia solar e eólica também, que reduzem esse impacto ambiental. Então, um dos princípios fundamentais da arquitetura sustentável é a gente levar em consideração o ciclo de vida completo do edifício. Então, começando lá na parte de concepção de projeto até a demolição desse edifício, passando pela fase de construção, de uso dele e de manutenção. Então, falando um pouquinho sobre eficiência energética, que nada mais é que a redução do consumo de energia no ambiente. A gente tem várias soluções para que isso aconteça, como, por exemplo, a abertura das janelas, o isolamento térmico também muito importante, para que seja reduzida essa climatização artificial e que a gente possa ter um maior conforto térmico dentro desse ambiente. Além disso, a gente vê a importância de contratar um arquiteto na hora de projetar o seu edifício. Por quê? Além dessa questão das janelas que a Mari já citou, né? Então não é só a gente colocar uma janela aleatória naquele ambiente, a gente tem que fazer um cálculo de ver qual o tamanho dessa janela e também a posição dela em relação ao sol, né, por exemplo. É importante a gente ter esse auxílio de um arquiteto na hora de projetar. Então a gente projeta de acordo com a insolação, a gente projeta de acordo com a ventilação do lugar e também com o entorno. Então se tem muita vegetação no entorno ou não, a gente acaba utilizando esses elementos como ferramenta. E sempre lembrando também que isso vai muito da localização, né, onde está sendo feita essa casa, esse edifício. Enfim, cada lugar do país tem um clima diferente. Então, uma outra estratégia para ser utilizada, que hoje pode ser muito óbvio para algumas pessoas, é substituir as lâmpadas para as lâmpadas de LED, que elas acabam tendo um consumo menor de energia e uma vida útil maior. Um outro ponto a ser levado em consideração na arquitetura sustentável são os materiais renováveis. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar materiais reciclados ou recicláveis, que também é muito importante, para evitar esse consumo desenfreado, né, de material na construção civil. A gente consegue utilizar isolamentos acústicos que são recicláveis, como a lã de PET. Então, a gente consegue trabalhar com elementos que diminuam o impacto ambiental. Outro aspecto, então, que a gente tem que levar em consideração é o design bioclimático, que nada mais é que analisar a situação climática no local para a gente poder projetar de acordo com a orientação solar, a ventilação, o entorno e todo o restante desse projeto. Então isso envolve, por exemplo, o sombreamento adequado, além da integração com o paisagismo, por exemplo, com áreas verdes e essa integração com a natureza. Então, retomando o que a Mari falou em relação à posição solar, né, é muito importante a gente ver a orientação das aberturas que esse edifício tem. Aqui no Hemisfério Sul a gente procura orientar as aberturas para norte, né, então que durante o inverno ele vai receber a incidência da luz solar. E durante o verão a gente consegue trabalhar com beirais e brises para reduzir esse aquecimento indesejado. Então, como a gente citou lá no início, um dos pilares da arquitetura sustentável é o bem-estar do ocupante. Então, como que a gente consegue promover isso? Integrando esse ambiente com a natureza através das aberturas, né, de paisagismo e utilizando elementos que consigam reduzir a poluição do lugar, então filtrando os poluentes, né, deixando um ar mais limpo, mais puro e promovendo esse bem-estar para as pessoas. E durante o vídeo a gente citou alguns exemplos, sendo considerado a edificação do zero, né? Então, dos projetos arquitetônicos para a gente pensar na abertura da janela, e enfim, que foi citado. Mas também é muito importante saber que mesmo se a construção já está, executada, também é possível aplicar a arquitetura sustentável nessa edificação. Então, daria para usar os exemplos que a gente disse das lâmpadas de LED, daria para colocar uma parede verde em algum ambiente, que isso já traria o bem-estar e o conforto necessário para essa arquitetura sustentável. Ou até mesmo se seu ambiente, por exemplo, é um lugar que recebe muita luz solar direta, né, e você quer diminuir esse aspecto quente que fica dentro do ambiente, a gente aconselha você pintar a parede de tons mais claros, né? A parede da fachada de tons mais claros. Então, utilizar esses elementos que consigam reduzir esse aquecimento interno. Além dos brises que também foram citados. Então, tem uma posição da janela que não dá para ser trocada e tem uma incidência solar
muito alta. Então a gente tem várias opções que dá para ser adaptado nesse ambiente já existente, né? E como a Mari falou dessas cores, então a gente sempre tem que ter aquela dica que as cores escuras, elas sempre absorvem mais calor, enquanto as claras, elas refletem. Então, por isso que é interessante na fachada a gente sempre aplicar uma cor clara para que essa incidência solar não seja absorvida para o ambiente. Mas claro que se o ambiente for muito gelado e, enfim, precisar desse calor interno, o contrário também funciona. Então esse foi nosso vídeo sobre arquitetura sustentável. Então se você gostou ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e até semana que vem.